Então começamos mais uma aula hoje, a 20ª aula, e vamos dar andamento ao nosso assunto, que é muito importante. Nós estamos falando sobre Parallel Sysplex, e hoje nós vamos agregar nesse assunto. Tá aí a última tela da aula passada, né? Mais informações sobre isso. Então nós vimos que você tem como usar o mainframe, um sistema único, isolado. Você tem como usar o mainframe, um conjunto, né, de servidores paralelos, né, vamos dizer assim, que é conhecido por Parallel Sysplex. Então você monta uma estrutura que nós já começamos a estudar, vimos isso, em que se um ponto daquele ambiente parar, o restante não para, né? Então você consegue criar, vamos dizer assim, clones do seu servidor, e se um deles parar, você tem a garantia de que o outro vai continuar fazendo a mesma coisa, ninguém vai perceber absolutamente nada. E nós também vimos que você tem a figura do Geographically Dispersed Parallel Sysplex. E essa funcionalidade, ela é muito importante, nós vimos isso na aula, porque você separa fisicamente, né, em dois locais aquele conjunto de coisas, de equipamentos e de software, porque se um lugar tiver um trauma muito rigoroso, o outro assume e as coisas vão em frente, né? Então nós vimos isso. E hoje nós vamos ver um pouco sobre alta disponibilidade e Disaster Recovery, o famoso ADDR. Então isso aponta, esta solução aponta para estruturas organizacionais que sejam resilientes, ou seja, qualquer coisa, anormalidade, problema, crise, uma catástrofe, seja lá o que for, né? Este cenário, ele está protegido, né? Então qualquer coisa que gerou um problema, gerou uma tensão, isso consegue ser contornado, porque você tem uma infraestrutura preparada para suportar isso. Então quais seriam os riscos, né? Por favor, fechem o microfone. Categoria de riscos. Você tem riscos relacionados a dados. Pode ser proveniente de vírus, falhas de disco, problemas de rede, problemas na aplicação, né? Problemas no servidor, erros humanos, né? Que é sempre algo muito comum da gente ver. Sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? Você tem riscos relacionados ao negócio, auditorias, regulações governamentais, etc. Você tem riscos relacionados a eventos, né? Desastres, ou alguma coisa feita por homens, né? Nós temos exemplos claros e fortes disso, né? O mundo está bem complicado com relação a essas coisas. Aqui, quando você entra no contexto do ADDR, alta disponibilidade, Disaster Recovery,
você tem indicadores que são referências. O primeiro deles é o objetivo do tempo de recuperação. É o RTO, Recovery Time Objective. O que é isso? É quanto tempo você vai gastar, né, para voltar tudo à normalidade, né? Quanto tempo você vai trabalhar, ter que trabalhar, né, para que você restabeleça o serviço. Se você não tem esse número claro, você tem que buscar as ocorrências de problema que você enfrentou, né? Então, analisar isso e poder chegar a um RTO, né? Seja lá, você vai chegar num RTO de 2 dias, 48 horas, você vai chegar num RTO de 6 horas, né? Você vai chegar num RTO você pode chegar num RTO de horas. Você pode definir um RTO de minutos. O meu RTO é 25 minutos. Em 25 minutos está tudo restabelecido. É uma referência, tá? Mas a gente tem que chegar a esse tempo. E cada negócio, cada situação vai estabelecer esse tempo, tá? O segundo é o objetivo do ponto de recuperação, que é o RPO, Recovery Point Objective. Nesse caso, ele já fala de outro assunto. Ele está referindo, né? Você vai precisar recriar quanto de informação para restabelecer o seu negócio no patamar de onde ele parou, né? Então você estabeleceu lá que eu vou ter que restaurar dados dos últimos 3 dias, ou eu não preciso restaurar porque eu tenho um sistema de replicação de dados online, sei lá, é você que vai definir isso, né? É o dono do negócio que define isso, né? Então a solução de DR depende desses backups diários, né? De como você faz esse backup na sua rotina produtiva. Você tem tempo que você dedica a fazer esses backups, né? Então isso aponta, né, para esse tempo. O seu backup em fita, ele é transferido para outro lugar fora do seu ambiente. Isso conta, porque você vai ter que ir lá buscar essas fitas, você corre risco, enfim, inúmeras coisas que você tem que estabelecer, você tem que validar para que você não seja pego de surpresa. Eu me lembro de um caso que me contaram, isso já tem muitos anos, que os backups da empresa, eles eram feitos e depois eles eram levados para um prédio onde eles eram guardados. E quem levava esses backups? Eram motoqueiros. Então eu estou citando esse caso, que é um caso real que me contaram, para vocês verem o grau de risco que está envolvido nessas questões, né, de disaster recovery. Tem muitas questões, tem muitos pontos. Você vai depender de pessoas, você vai depender de transporte, e é muita coisa, né? Tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser anotado, tudo isso tem que ser medido. RPO e RTO típicos alcançáveis para algumas opções comuns de disaster recovery. Se eu estou falando em fita magnética,
eu vou ter uma coisa. Se eu estou falando em armazenamento eletrônico, eu vou ter outro ponto, né? Replicação ativa para site remoto. Opções, né? Replicação de armazenamento ativo para site remoto. Replicação de software ativo para site remoto ativo. Nesse caso anterior é um site remoto interno, né? Então são as opções que tem. Quando você vai olhar a opção de fita magnética, o ponto de recuperação, que é normalmente atingível, vai ser medido em dias. Vai depender do último backup, como é que está essa logística sua de backup, de levar o backup para fora, como é que está, né? Se for armazenamento eletrônico, já é diferente, porque você vai ter questão de horas, né? Se for replicação ativa para site remoto, sem recuperação automática, você vai ter segundos para minutos. Se for replicação de armazenamento ativo para site remoto interno, você vai ter o seu tempo de recuperação de 0 a minutos. Vai depender, como está falando aí, da tecnologia que está sendo utilizada. Replicação de software ativo para site remoto ativo, segundos para minutos. Então isso aqui, ó, é algo que é top, né? Esse aqui já não é tanto, esse aqui algumas horas, esse aí vai depender da quantidade, uma série de coisas, né? O tempo de recuperação, isso aqui é do ponto, isso aqui é do tempo. Se for fita, vai levar dias. Se for armazenamento eletrônico, que eles chamam aqui de localização remota quente, de horas para dias. Se for replicação ativa para site remoto, de horas para dia. Aí vai depender do que? Do hardware de recuperação. Replicação de armazenamento ativo para site remoto interno, 1 ou mais horas, dependendo da automação que você aplicou para fazer aquilo, né? Se for uma replicação de software ativo para site remoto ativo, esse tempo de recuperação ele vai de segundos para minutos, também dependendo da automação que você implementou no modelo. Então vocês veem que tem uma série de pontos aí que precisam ser considerados, né? E eles precisam ser considerados, eles precisam ser testados, eles precisam ser validados, para que na hora que acontecer o problema você não seja pego de surpresa. Pontos importantes, né? Então ele fala que geralmente uma forma de software ou hardware para replicação vai ser requerida para alcançar um RPO de minutos ou menos. Então você vai precisar de algo mais específico, tanto a nível de software quanto a nível de hardware, para que este modelo alcance os objetivos de um RPO de minutos ou menos. E aí ele fala: somente uma tecnologia que provê um RPO de 0 são as tecnologias de replicações síncronas. Aí a gente já percebe que quando você grava aqui, ele replica lá, é automático, né? E com automação para ter a certeza que nenhum dado será escrito em local e não em outro. Ou seja, você escreveu banana aqui no site 1, tem que escrever banana no site 2, senão já está diferente. Você não vai conseguir restaurar da forma como deveria ser. A gente vê que é uma coisa complexa.
O tempo de recuperação depende, né, da disponibilidade do hardware para executar aquela operação de recuperação e o controle sobre este hardware, né? Então isso a gente já pode perceber aqui que você vai conseguir afinar isso com baterias de testes, né? E chegar a um patamar que te seja viável aplicar isso dentro da estrutura que você está trabalhando. Você pode ter uma aplicação em tempo real baseada em software ou hardware, mas sem oferecer capacidade para o site de recuperação. Você terá horas a dias antes que você consiga recuperar todas essas coisas. Vocês entenderam? Eu posso ter um processo que replica as minhas informações, né, do ponto A para o ponto B rapidão, em tempo real. Pá, pá, pá. Beleza. Então eu tenho certeza que aqui está banana, do outro lado está banana. Isso eu já confirmei. Mas se acontecer algum problema, como é que vai ser o tempo de recuperar a situação do outro lado? Então não adianta, né? Tudo isso tem que ser considerado, levado em evidência para você modelar essa solução. Além disso, né, mesmo com toda essa capacidade extra, dados e tal, você descobrir que terá que confiar nas pessoas para executar as ações. Aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, né? Porque se você depender de pessoas, pessoas falham, pessoas ficam doentes, pessoas infelizmente morrem, né? Então você tem que ter esta avaliação fria, objetiva e fria, né? É comum você ver história, eu estou esperando o José porque ele vai executar a tarefa aqui, mas o José está com a mãe no hospital. E aí? Isso é coisa que acontece, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E neste caso, né, que ele ressalta aí, né, aquelas pessoas podem, né, não estar disponíveis no caso de um desastre real, ou ele ainda ressalta, mais provavelmente eles descobriram que os processos e procedimentos para recuperação não são praticados ou precisos. Aí o bicho pega, né? Você montou um modelo, você não testou o modelo, não sabe se é preciso, se funciona, aí complica. Então a gente vê que o processo de disaster recovery, ele é uma coisa muito, muito crítica, e a gente tem que levar isso em consideração. Esta questão de observar esses pontos, né? Onde tiver elemento humano, você tem que observar procedimentos, né, que sejam padronizados, testados, validados. Não pode ter só uma pessoa responsável por aquilo, não tem como, né? Ou então fazer algo que seja o máximo possível automatizado, né? Ele fala aqui, né, que testes dão tudo certo, né? Mas você nunca sabe quando vai acontecer o problema. Então, naquele período entre o teste, o último teste, quanto tempo tem que você não repetiu aquele teste, né? Mudou alguma coisa no ambiente, mudou alguma coisa no sistema, você testou aquilo, não testou. Então a gente começa a perceber que as coisas são mais complexas para você gerenciar um ambiente com disaster recovery implantado, validado e testado. Não é fácil.
Quando você está fazendo o teste, está todo mundo lá no local, pronto para agir, né? Mas quando você estiver dentro do cenário real de desastre, nem todo mundo vai estar lá. Porque dependendo do desastre, pode ser que alguns não suportaram o desastre. Né? Nós estamos falando uma coisa, é duro falar isso, mas pode ser. Né? O cara que é responsável pela execução, pela coordenação, pode ter acontecido uma coisa com ele. E aí? Né? Também ele aponta, pessoas chaves podem ter outras prioridades, né? E elas podem ter problemas naquele dia, né? E também podem não ter sobrevivido ao problema, ao desastre, reiterando aquilo que a gente já falou. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na elaboração de um plano de desastre recovery. Então nós entramos nesta discussão sobre o GDPS, né? Ele tem vários métodos diferentes para implementar esta solução, né? E qual é a referência que ele tem? Ela tem o RPO e o RTO que você definiu. Então, a referência, o ponto básico é aqueles dois objetivos que nós já definimos. Cada método usa uma combinação de software e hardware, porque você sempre vai precisar dos dois. E vai envolver o servidor, vai envolver armazenamento, vai envolver tecnologia de conexão, enfim, você vai envolver o Sysplex. Tudo isso vai estar envolvido dentro deste contexto, certo? E não pode ser ignorado. Então o GDPS ele é uma solução integrada e automatizada. Como ela é automatizada, você vai evitar a dependência de intervenção humana, né? E ela tem a questão da disponibilidade de dados, mas não é só os dados, também tem aplicativos, né? E ela é projetada para fornecer a capacidade de gerenciar os subsistemas de armazenamento de dados e a cópia remota de configuração em plataformas que não precisam ser iguais, né? Automatizar esse funcionamento operacional de tarefas do Sysplex e realizar a recuperação de falhas a partir de um único ponto de controle. Nós vimos que o Parallel Sysplex ele tem essa habilidade, essa qualificação. Então, com isso, você vai ter uma melhora, né, na disponibilidade do aplicativo. Lembramos que sempre a questão do software ela é fundamental. Então, quais são as opções de GDPS que você tem? Você tem o GDPS Metro, que é uma solução Continuous Availability e Disaster Recovery. Então ela é uma solução CADR em 2 locais separados por distâncias metropolitanas. Essa é uma solução IBM, né, com tecnologia de espelhamento de disco síncrono, do que eles chamam de IBM Metro Mirror. Então aí a gente já está vendo que o dado do ponto A ele vai ser replicado para o ponto B, né, dentro dessa tecnologia aí de espelhamento síncrono. Essa é uma solução.
O GDPS Metro Hyperswap Manager, HM, eles chamam de uma solução quase CA para um único local ou solução de DR em nível básico que está em 2 locais separados por distância metropolitana. Então você tem um local aqui no centro da cidade de Brasília e você tem um outro local, por exemplo, vou chutar aqui lá em Sobradinho, 2 locais razoavelmente distantes um do outro, né? A solução é baseada na mesma tecnologia de espelhamento do GDPS Metro, mas não inclui muitos recursos de automação do sistema, né? GDPS Metro, uma solução de DR mais completa. Então esse Hyperswap não tem essa solução. O IBM GDPS Virtual Appliance, uma solução quase CA e DR em 2 locais separados por distâncias metropolitanas. A solução é baseada em tecnologia de espelhamento de disco síncrono IBM Metro Mirror. A solução fornece a proteção Near CA e DR para IBM ZVM e Linux no IBM Z em ambientes que não possuem sistemas operacionais IBM ZOS. Então isso aí já é uma outra opção, porque aí a gente entende que cada característica do site vai exigir um tipo de solução daquilo que está configurado ali, daquilo que está rodando ali, né? Enfim, por isso que vai exigir uma análise aprofundada disso. GDPS Global XRC, uma solução de DR de 2 regiões que são separadas uma distância virtualmente ilimitada. Então eu posso ter, nisso que ele está falando aqui, um ponto aqui em Brasília, mas eu posso ter um outro ponto lá em Goiânia. Estou dando um exemplo aqui. A solução é baseada em tecnologia de espelhamento de disco assíncrono IBM Extended Remote Copy XRC, também chamado no ZOS de Global Mirror XRC, que é Extended Remote Copy. Replicando aí. GDPS Metro Global, também chamado de MGM. Uma configuração de 3 sites ou uma configuração simétrica de 4 sites é suportada. Então você tem uma que tem 3 ambientes e outra que você tem 4 ambientes, né? Então você tem uma solução de 3 locais que fornece CA em 2 locais dentro de uma distância metropolitana e uma região em uma região e DR para um terceiro local em uma segunda região. Perceberam? Então eu tenho aqui 2 sites que estão relativamente perto e um terceiro, né, que pode estar onde for necessário. E aí ele combina as tecnologias Metro Mirror e Global Mirror. O GDPS Global, que ele chama de GM, uma solução de DR em 2 regiões que são separadas por uma distância virtualmente ilimitada. A solução é baseada em tecnologia IBM System Storage Global Mirror, que é uma forma assíncrona de cópia remota baseada em subsistema de disco. Então eu entendo que isso, você está lá com os 2 ambientes
E o tempo todo essas informações estão sendo replicadas, né, para o outro ponto remoto, porque senão não vai ter como. GDPS MGM 4 sites. Essa é uma solução simétrica de 4 locais, que é semelhante à de 3 locais, pois fornece CA dentro da região e uma região cruzada de DR. Isso é interessante. Mas é uma solução mais complexa. Além disso, na solução de 4 locais, as duas regiões são configuradas de forma simétrica para que sejam fornecidos os mesmos níveis de proteção de CA e de DR, não importa em qual região a produção seja executada. Então você tem 2 cenários e fica esta estrutura moldada, né, desta forma. Todas as interações são feitas entre os subsistemas de disco e não via componente do ZOS. Então não está envolvido aqui o ZOS, está envolvido a parte que ele chama aí, ó, de SDM, System Data Mover. Então não é uma coisa que o ZOS vai interferir, é uma coisa que este módulo aqui é que vai cuidar. É ele que vai pegar todos esses dados aqui, replicar para lá, garantindo que estão iguais, certo? É uma coisa bastante sofisticada isso aí. Replicação de dados. Você tem síncrona e assíncrona. Se você tiver um RPO igual a 0, lembre-se, Recovery Point Objective. Ou seja, se você quer não perder nada da sua informação. O Metro Mirror é a única opção de cópia remota que a IBM pode atingir esse objetivo, certo? Então, Metro Mirror PPRC, espelhamento de dados remotos síncronos, distância metropolitana, dados distribuídos do sistema Z, GDPS PPRC, fornece consistência de dados. Isso é importantíssimo. Ele não vai replicar um dado daqui para lá e não garantir que o dado de lá está diferente. Ele tem que garantir que está certo, está igual os dois dados, né? O GDPR PPRC, Peer-to-Peer Remote, cópia, também conhecida como Metro Mirror. Você tem o ZOS Global Mirror, XRC. Espelhamento de dados remotos assíncrono, não é mais síncrono. Distância ilimitada. Dados distribuídos do sistema Z. E também aquele famoso, né, System Data Mover, fornece a consistência dos dados. E você tem o Global Mirror, espelhamento de dados remotos assíncronos, distância metropolitana não é ilimitada como Global Mirror, XRC, dados distribuídos do sistema Z é igual. Global Mirror fornece a consistência de dados da mesma forma como o SDM fornece no XRC. Então essa informação é para vocês terem uma ideia do que impacta uma estrutura de uma grande organização, para ela garantir que, caso ocorra algum problema, ela tenha um prazo o mais rápido possível, tudo normalizado. Esse era o objetivo desta aula, né? Esse foi o objetivo desta aula. E eu agradeço a assistência de todos e até a nossa próxima aula.